Bom dia, meus queridos alunos. Não se esqueça dessa lição. Análise sintáticas e figuras de linguagem é o que teremos então. No dia 21/5/2020, aula 12 de português. É com grande emoção que começo mais uma vez. Corre, corre, galerinha. Corre, corre. Pega a agenda aí. Anota aí no nosso roteiro, dia 21/5/2020, atividade no caderno, análise sintática, propaganda, intertexto, intertextualidades e figuras de linguagem. Muita linguagem de cordel hoje. As figuras de linguagem na linguagem do cordel. E lições da gramática em versos do cordel. Não perde, não. Análise sintática aí em forma de cordel. Frase e oração. A oração tem no verbo base sustentação, porque tem de haver verbo para que haja oração. Já a frase é enunciado, que tem comunicação. Período. Período disse da frase com uma oração ou mais. Com uma oração é simples. Marcos leu todos os jornais. Com mais de uma é composto. Fiz e pintei o cartaz. Tipos de sujeito. O sujeito, meu bom sujeito, o sujeito é o termo da oração, chamado de essencial, que pratica ou sofre a ação. A polícia prendeu Zé, Zé foi levado à prisão. Simples e composto. Sujeito simples é o que com um núcleo vem. Sujeito é composto, que mais de um núcleo tem. João anda de bicicleta, Chico e Zé andam de trem. Oculto, sujeito oculto, não é expresso na oração, descoberto pelo verbo ou pelo contexto. Então, viajarei amanhã, ganhaste meu coração. Indeterminado, sujeito indeterminado é o que na oração não se pode ou não se quer indicar com precisão. Precisa-se de pedreiros, roubar o Sebastião. Oração sem sujeito. É uma oração sem sujeito a que se forma somente com verbos impessoais. O sujeito é inexistente. Havia gente na casa. Ontem choveu fortemente. Tipos de predicado. Predicado nominal se forma da união de um nome predicativo mais um verbo de ligação. Gabriela é estudiosa e Corinthians é o campeão. Predicativo do sujeito. Predicado nominal. É bom explicar bem direitinho o termo predicativo. Será sempre do sujeito. Daniela está feliz. Pablo ficou satisfeito. Predicado verbal. Terá como núcleo um verbo, o predicado verbal. Não tem um predicativo, sua marca essencial. Nevinha comprou um carro e Yasmin vem no Natal. Com os verbos de ação, para que seja verbal, nunca pode o predicado ter verbo de ligação, que dá qualidade, estado com os verbos de ação é que o verbo é formado. Verbo nominal. Para ser verbo nominal, o predicado em questão deve ter predicado, mais um verbo de ação transitivo ou intransitivo, mas só não de ligação. Verbo de ação mais nome, os velhos partiram tristes. Vejamos na formação desse predicado um nome, mais um verbo de ação. Será verbo nominal, sua classificação. Complementos verbais, objeto direto. O objeto direto dá a complementação. Há um verbo transitivo que não quer preposição. Ganhei uma bicicleta, Zé comprou um caminhão. Objeto indireto. O objeto indireto virá com preposição do transitivo indireto, se for o verbo em questão. E completa o sentido. Cláudia gosta de Rubão. As figuras de linguagem na linguagem do cordel, Janduir Dantas. São recursos estilísticos as figuras de linguagem, com que o escritor falante dá à frase outra roupagem, no intuito de deixar bem expressiva a mensagem. Das figuras de linguagem, veja a classificação. Há figuras de palavras, figuras de construção, de som e de pensamento, dar-se assim a divisão. Se liga aí, galerinha, ó, tem mais, viu? As figuras de palavras,
ocorre na frase em que as palavras são empregadas em sentido diferente do que comumente usadas. Lá vai a metáfora. A metáfora é figura que, por demais conhecida, é uma comparação que se tem subentendida, livre é a flor mais bela no jardim da minha vida. É bom ver se há na frase do verbo ser a presença, porque muitas vezes ele aparece na sentença. No xadrez, Bill é um monstro, não conheço quem o vença. Se liga aí na comparação, ó. A comparação consiste no autor atribuir característica de um ser a outro por existir algo em comum entre eles, como a conjunção deve vir. De comparação, exemplo, eu agora vou mostrar. O Santa Fé caminhava para a morte devagar, como um doente sem ter dinheiro para se tratar. Nesta frase, como exemplo, dar de comparação. Veja a palavrinha como, que tem importante ação. Da ideia comparativa, ela é a conjunção. Se liga aí, galerinha, catacrese. Falando de catacrese, chegou a vez afinal. É palavra usada fora do seu sentido real, mas que por falta de um termo próprio se torna usual. Uma cabeça de prego encontrei na madeira. Esse menino se senta só no braço da cadeira. Rasgou-se a manga da blusa, vou atrás da costureira. Ontem na perna da mesa, uma topada levei. Me tremi de medo quando no avião embarquei. Nessa sopa tão gostosa, um dente de alho botei. Se liga aí, galerinha, a literação. Mais um exemplo bem fácil. A ideia me assoma. De aliteração à lista, e a frase a seguir se soma. O rato roeu a roupa do riquíssimo rei de Roma. A literação figura na frase acontece quando mesmo sons consonantais o autor vai colocando, vai, viaja, vive a vida viajando. Conceitos básicos de sintaxe. Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo capaz de estabelecer uma comunicação. Oração é a frase que se organiza ao redor de um verbo. Período é a frase constituída por uma ou mais oração. Assonância, galerinha, é a figura assonância, repetição que se deu, de sons vocálicos idênticos na frase que se escreveu. O vaga é incógnito, desejo de ser eu, mesmo do meu. Esse exemplo de Hernando Terra, em sua gramática botou, e o outro exemplo de pessoa, o cordelista encontrou, que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Onomatopeia. Falar de onomatopeia agora é meu ideal. É a imitação dos seres, do som ou voz natural. O gato morto de fome gemia, miau, miau. Antítese. Antítese é a oposição de ideias camarada, de cara, veja, se entenda, por esta frase que é dada. O pouco com Deus é muito e tudo sem Deus é nada. A antítese também é chamada de contraste e pode ser. Uns vivem no sofrimento, outros vivem no prazer. Os pobres é quem bota os mais ricos no poder. Para que fique bem claro, dar mais exemplo convém. Eu chamei por todo mundo, não apareceu ninguém. Pode até o mar secar, mas o mal não vence o bem. Prosopopeia é empregada até demais, de características humanas a coisas ou animais. Depois de roer o osso, o cão foi deitar-se em paz. Ela também é chamada de personificação, a ser inanimados, dá sentimento ou ação. O vento varreu a rua, está feliz o sertão. Ainda, por ser chamada, o sino histérico chamava o povo para a capela. Havia um jarro de flores sorridentes na janela. Não podia faltar nesta aula a ironia. Para definir a ironia, eu sigo um itinerário e dá uma informação com um sentido contrário. É chamar de cara esperto a quem se tem por otário. Colocar mais dois exemplos, acho que não fará mal. Oh, que menino bonzinho, rasgou todo o meu jornal. O povo tem muito orgulho do Congresso Nacional. Hipérbole.
A hipérbole é o exagero que há na construção frasal, com o fim de impressionar, o exagero intencional. Um rio de lágrima desceu dos olhos de Juvenal. Predicado é o termo da oração que declara algo sobre o sujeito. Exemplo: o foguete os impulsionou da Terra ao planeta Marte. O voo de 6 meses pareceu interminável. Veja que na primeira frase você tem o sujeito foguete e o predicado é o restante da frase, os impulsionou da Terra ao planeta Marte. Coloca uma barrinha quando você for copiar aí no seu caderno, tá? O voo de 6 meses pareceu interminável. O voo de 6 meses pareceu interminável. Então, veja, o voo de 6 meses é o sujeito. Meses, até meses é o sujeito. Pareceu interminável é o predicado. No predicado, existe uma classificação. O predicado pode ser verbal ou não verbal, certo? E aí tem a dicasinha de vermelho, que pode ser também verbo nominal, certo? Que vocês estudaram aí no 8º, como diz aí na tela, estudaram no 9º e estudaram no 7º também, no 7º ano. Então, predicado verbal é aquele que expressa um verbo significativo como núcleo. Exemplo, o módulo de comando desprendeu-se do cabo de ligação. Então, você tem aí, ó, desprendeu-se, desprendeu é um verbo significativo. Eu tenho um predicado verbal porque tem um verbo de ação. Um verbo de ação é aquele que expressa um verbo significativo. Lembra da mãozinha em movimento para lembrar que é a ação, certo? O módulo de comando desprendeu-se do cabo de ligação. Então, eu tenho um verbo que é significativo. Verbo significativo, vejam aí, acompanhem, é a palavra mais importante do predicado, pois é um elemento principal da declaração que se faz do sujeito. Exemplo, o horizonte girou na minha pequena janela. Girou, ó, verbo de movimento. Eu tenho o núcleo, porque no predicado vai ser sempre o quê? O verbo, o núcleo, certo? Eu tenho um predicado aí, girou na minha pequena janela, um predicado verbal. Eu tenho um verbo significativo, tá? Elisa viu a coisa primeiro. Elisa viu a coisa primeiro. Eu tenho também, ó, viu, um verbo de ação. Eu tenho um verbo aí significativo. Predicado nominal é aquele que tem um nome, adjetivo, substantivo, pronome numeral. Como no núcleo indica um estado ou uma qualidade do sujeito. Exemplo, os chineses são bons inventores. Eu tenho um verbo de ligação aí no são, tá? Inventores, eu tenho um núcleo, certo? Do nosso predicado nominal, que é um substantivo. Chamamos são bons inventores de predicado nominal. O verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito a um estado ou qualidade desse sujeito. Exemplo, o mergulhador atmosférico e o pouso era inteiramente automático. Um mergulhador atmosférico e o pouso eram inteiramente automáticos. Então, eu tenho o sujeito, o mergulhador atmosférico e o pouso. Eu tenho aí um sujeito. Eram verbo de ligação inteiramente automático. Eu tenho aí do eram, até automático com predicado nominal. Automático vai ser o núcleo, o estado do sujeito, e eram verbo de ligação. Segundo exemplo, aquela coisa parecia ameaçadora. Sujeito àquela coisa. Parecia, verbo de ligação. Parecia ameaçadora, predicado nominal. São considerados de ligação os verbos ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar.
Alguns desses verbos, no entanto, dependendo do contexto, também podem ser considerados significativos. Eles andam preocupados, verbo de ligação. Eles andam rapidamente, verbo significativo. Se liga aí nessa dica, atenção, você tem que avaliar o quê? O contexto, a sua interpretação. Seja curioso, aluno. Aluno do nono ano A e B, seja curioso. A interpretação, o contexto é tudo. Na primeira, eu tenho um verbo de ligação e na segunda, eu tenho um verbo de quê? De movimento. As pessoas ficam tristes. Verbo de ligação. As pessoas ficam em casa. Fica em casa, ó. Para aí, fica aí. Verbo significativo, verbos de ação. Eles estavam felizes, verbo de ligação. Eles estavam no cinema, andaram, caminharam, fez um percurso. Então, verbo significativo. Observe que são os núcleos que determinam o sentido expressado pelo predicativo. Observa bem se o verbo é de ação, eu tenho um predicado verbal. Se eu tenho uma qualidade, um nome, um substantivo, uma característica, um adjetivo, eu tenho um predicado nominal, certo? Que dá qualidade ao sujeito. Alguma dúvida? Muitas revisões, não tem como ter dúvida? Veja, nessa questão a gente tem aí, para lembrar, só para lembrar um pouquinho do agente da passiva. Agente da passiva é a ação expressada pelo verbo, não é praticada pelo sujeito. O sujeito sofre e recebe a ação, tá? A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre as palavras ou grupos de palavras dentro de um contexto. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a correta classificação dos termos destacados. A seguir, assinala a alternativa correta. 1. Objeto direto. 2. Objeto indireto. 3. Complemento nominal e agente da passiva. A forma pode determinar a supressão de uma delas. A destruição não atinge o princípio universal e comum. Uma das tribos será exterminada pela outra e necessitam de mais alimento. Lembrando que quando for objeto indireto, não confunda com o complemento nominal, porque o objeto direto vem a preposição ligada ao nome e o complemento nominal vem ligado com preposição ao nome e não ao verbo. Já o indireto vem ligado ao verbo. Analisa aí direitinho, preste atenção, por favor. Então, aí, na primeira, a forma pode determinar a supressão de uma delas. Eu tenho 3, é um complemento nominal, certo? Está ligado a um nome, observa aí a tela da preposição de, certo? Depois eu tenho um objeto direto, depois do verbo eu tenho um complemento que não precisa de preposição. Em seguida, eu tenho, uma das tribos será exterminada. Observa aí, ó, verbo ser mais um particípio, ada. Quando tem essa ligação, ó, só recebe a ação, né? Ele é agente da passiva, seria o número 4, tá? Então, esse é o verbo mais particípio. Verbo ser ou estar mais particípio do principal, certo? Ele recebe, né? Ele sofre a ação, recebe a ação, em outras palavras. E por último, fica o número 2 aí, que é o objeto indireto. Então, a sequência correta seria 3, 1, 4 e 2. Beleza? Combinado? Dá uma olhadinha aí, ó. 3, 1, 4 e 2. Para quem não conseguiu acompanhar a correção, ó, tem aí o gabarito. Não tem desculpa de dizer que não conseguiu, né? Façam a correção, estudem, certo? Não é porque não é aula presencial, a semana que vem, se Deus permitir, iremos iniciar nossas aulas presenciais, tá? Eu preciso saber se vocês estão realizando todas as atividades, certo? Ah, professora, não deu tempo, então pega o final de semana e coloca aí e atualiza, tá? Você tem aí os adjuntos adverbiais de dúvida, talvez, quem sabe, intensidade, tão, muito, quanto e demais. Só para relembrar. Instrumento, a caneta de tijolo,
a marteladas. Meio, pelo correio, de ônibus a pé. Causa, porquê e por causa. Companhia, com ele e junto. Finalidade, para, por, para que. Afirmação e negação. Sim, com certeza. Não, jamais. Tempo, hoje, amanhã, logo e cedo. Lugar, aqui, ali, lá. Concessão, todavia, contudo e apesar disso. Ideias de condição, se ou caso. Tipos de... Isso aqui é interessante, vocês dão sempre uma olhadinha nessa aula aí, nos adjuntos adverbiais, principalmente para o verbo intransitivo, que ele sempre vem com complemento de adjunto, né, adverbiais. Um complemento dele, vamos dizer assim, não é um complemento, mas dá ênfase assim, ao verbo. Complemento é só no verbo transitivo, beleza? Questão 4. Há predicado verbo nominal em. Observe bem direitinho aí. Primeira dica. Destaquem todos os verbos. Descansava, cumpriram, vinha, está e marchava. Depois que você destacar todos os verbos, fica mais fácil de você identificar quem tem uma ação e uma qualidade. Avalie aí direitinho, ó. Depois que você destacou todos os verbos, observem aí, depois do verbo, qual você tem que identifica que dá uma qualidade. Tem um verbo aí que dá uma qualidade, seria a letra... Ele vinha preocupado, ó. Seria a letra C. Ele vinha preocupado, verbo de ação, preocupado, a expressão. Certo? Beleza? Agora leia o poema e veja o que é bússola para o eu lírico. Caminho com a lua, na lapela a tua procura. Teu perfume é minha, bússola é meu norte. A tua sombra a minha fonte. Enrolo no corpo o teu nome, vigorosa corda para os dias. De desânimo, preparo velas para a vigília. Grãos por grãos, guardo na algibeira as horas da tua ausência, e quando finalmente te encontro, transformar-se-ão em vento. Rosiana Murray. Lapela, parte anterior e superior de um casaco voltado para fora. Vigília, estado de quem permanece acordado. Algibeira, pequeno bolso da roupa. Vejam aí, ó. Rosiana nasceu em 1950. Graduou-se em literatura e língua francesa em 1973. Seu primeiro livro, Fardo de Carinho, foi publicado em 1980. Recebeu diversos prêmios por seus poemas e atualmente tem seus textos publicados em 6 línguas. São coisas simples como amor, peixes e flores. Tá? Atividade. Certo? Olha aí. Primeiro, o que o eu lírico deseja e o que lhe serve de bússola? B. Por que o poema se chama Bússola? C. Em que sentido foi empregada a palavra bússola no poema e por quê? Tá? O que o eu lírico deseja ali é encontrar o ser amado, que lhe serve de bússola, o perfume da pessoa amada, lhe faz o quê? Ter um norte. Imagine. Ai, o perfume do ser amado. Perfeito, né? Por que o poema se chama Bússola? Porque o eu lírico precisa dar uma orientação para encontrar o ser amado. Em que sentido foi empregada a palavra bússola no poema? No sentido figurado.
Porque o eu lírico se refere à saudade, né? Uma saudade, o cheiro da saudade. Refere-se à busca, à saudade do ser amado. Mas coloque com suas palavras. Foi só uma introdução. Denotação é o sentido original, usual da palavra. Conotação é o sentido novo que a palavra adquire no contexto. A bússola é uma das invenções que mudaram o mundo. Denotativa, realidade. Teu perfume é minha bússola e meu norte. Teu perfume é minha bússola e meu norte. Então, estou dizendo que o perfume dele me orienta, me dá um norte. Então, eu tenho um valor aí conotativo. As figuras de linguagem são estruturas linguísticas que transformam os significados convencionais das palavras em significados novos, atribuindo a elas vários efeitos de sentido e tornando a mensagem mais expressiva. Quando a palavra é empregada no seu sentido usual, literal, dizemos que está no sentido denotativo. A linguagem denotativa é impessoal, objetiva, é ilimitada. Objetiva e ilimitada. Há uma única interpretação, por isso é própria dos textos informativos. Real. Quando a palavra adquire outra significação diferente da usual, dizemos que ela está empregada no sentido conotativo. A linguagem conotativa apresenta um caráter pessoal, subjetivo, com sentidos que mais sugerem do que informam. Ela é aberta a várias interpretações e, por isso, é própria dos textos literários, sendo também comum na linguagem coloquial. As figuras de linguagem fazem parte da linguagem conotativa. No poema de Bússola, veja aí um pedacinho de Rosiano Rai, emprega na construção dos versos muitas palavras em sentido conotativo. Enrolo no corpo teu nome, vigorosa corda para os dias de desânimo, preparo velas para a vigília. Nessa estrofe, as palavras que compõem o primeiro e o segundo verso estão empregados em sentido figurado, simbólico, já que a rigor não se pode enrolar um nome em um corpo como uma vigorosa corda. Esse procedimento tem como finalidade construir novos significados, produzir novos sentidos e tornar a linguagem mais expressiva. Só revisão. No poema a seguir, Carlos Drummond de Andrade recria com as imagens palavras de sentido de desabar. Desabar. Desabava. Fugir não adianta desabafar. Por toda parte, minas, torres, edifícios, princípios, muletas, desabando, nem gritar. Dava tempo, soterrados, novos desabamentos insistiam sobre peitos em pó. Desabar, 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 davam. As ruínas formaram outra cidade em ordem definitiva. Carlos Drummond de Andrade, ainda pequeno, descobre a sedução e aprende rapidamente a usá-las. A partir daí nasce o escritor, que por meio de seus versos diz coisas que gostariam de dizer. Quem nunca viveu uma situação de perplexidade em que o verso "e agora José" parece perfeito para aqueles momentos, que nunca sussurrou em "eu te amo porque te amo", ou fez uma declaração como "eu te gosto, você me gosta", desde os tempos imemoriais. Esses são trechos de alguns dos poemas
que compõem a obra de nosso grande Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros. Desabar. Eu chamo você agora para fazer uma interpretação de texto desse poema. O que chama sua atenção na construção do poema? O que chama a sua atenção na construção do poema? Porque, na sua opinião, o título do poema é Desabar? E que imagem, o ritmo e a organização do poema sugere ao leitor naquele desabar, desabar, desabafar, desabar, desabar? A imagem dá uma ideia de desabamento. A forma como as palavras estão dispostas no poema sugere que elas estão caindo. E é construído pelo homem para o próprio homem. Desabafar, desabar. Por que, na opinião dele, desabar? O que seria? No poema, é a destruição de edifícios, minas, torres, elementos materiais e de princípios e leis, elementos morais. E na minha atenção, não sei se é a sua que chama a atenção, a forma como o poeta dispõe os versos para criar a imagem de um desabamento é perfeita. Essa imagem, essa linguagem verbal e não verbal, traz para nós, leitor, um contexto de interpretação muito que profundo, cheio de expressão. Só podia ser Carlos Drummond de Andrade. Observem aí esse texto publicitário, certo? Alimente o Brasil com novas ideias. Observa a imagem, a função das cores. Analisa aí, ó. Alimente o Brasil com novas ideias. O corpo da mensagem, né? As cores, as formas, o que traz para você, leitor, primeiro jovem cientista do futuro. Olha aí, ó. O texto publicitário a seguir promove o concurso, o Prêmio Jovem Cientista do Futuro. Perfeito, né? Avalie aí. Coloca aí quem é o público-alvo. Só para você fazer uma autoanálise, você coloca aí a imagem, Prêmio Jovem Cientista do Futuro. Vamos fazer aí, observar os elementos que compõem esse texto publicitário. Coloca aí no seu caderno, por favor, tá? Quem é o público-alvo desse texto? Que recursos verbais e não verbais foram utilizados nesse texto? Anotem aí. Que recursos verbais e não verbais foram utilizados nesse texto? O que é que a imagem quer construir no leitor? Coloca aí, ó. Primeiro, eu coloquei qual o público-alvo dessa imagem, quais são os recursos verbais e não verbais dessa imagem, tá? Colocaram? Quem está anunciando essa imagem? Desculpa. Quem são os enunciadores dessa imagem? Coloca aí. Qual a finalidade dessa imagem? Anotem no seu caderno a que público o texto se dirige. Eu pedi anteriormente, mas você já está feito aí, só é para fazer um complemento. Que imagem se destaca no texto publicitário a que ele pode ser associado? A que figura de linguagem essa associação de imagem nos remete e por quê? Releia a frase central do anúncio. Que sentidos podem ser atribuídos a ela? As palavras e expressões empregadas estão no sentido conotativo ou denotativo? Justifique.
O planeta está pedindo a sua ajuda. Aí está sendo analisado no tema Gestão Sustentável da Biodiversidade e Desafio do Milênio. Observa aí esse gênero, bem direitinho. Que ideia está por trás dessa propaganda? A propaganda é uma palavra que se origina do verbo propagar, que significa multiplicar, reproduzir, difundir. No texto em questão, o que deseja reproduzir? A que público ele se dirige? Onde está circulada essa propaganda? Onde terá circulado, essa propaganda? Comenta aí com alguém de casa. A articulação que existe entre o texto, a imagem, é o objetivo da propaganda. Veja aí o objetivo, a propaganda. Você concorda com toda essa análise? Tem uma mão, perceberam aí uma mãozinha na terra assim? A propaganda começou com movimentos de igrejas católicas, não sei se vocês já ouviram falar, no século XVII, se eu não me engano, para divulgar a fé cristã. Eu acho que eu já falei nisso por aqui, nas chamadas bulas. Saiu do campo religioso e foi para o campo político, quando as pessoas divergências ideológicas aumentaram, os sistemas políticos diversificaram e as pessoas tiveram mais acesso à escola e à informação. Esse fenômeno da globalização, as modificações da economia, a revolução tecnológica no campo da comunicação contribuíram para a multiplicação das propagandas. Cada instituição, cada sindicato, cada associação que quer e precisa divulgar seus princípios, fazer-se conhecer, uma vez que a continuidade de sua existência está condicionada ao seu reconhecimento público. Desculpa os erros das palavras, tá? Pessoal, essas aulas da semana serão todas de revisão, certo? Separa teu resumo de estudo, te organiza, que futuramente eu creio que daqui a alguns dias teremos aí uma diagnose. A partir de segunda-feira iremos ter esse contato, né, online. Separa todas as suas dúvidas de figuras de linguagem, conotativo, denotativo, análise sintática. E quando for a partir de segunda-feira, seguiremos o nosso horário, das aulas normais, entre aspas, e teremos aí essa oportunidade, beleza? Estuda direitinho e fica com Deus e até a próxima.